Eita, Deus fiel, hein? Mais uma leitura da Bíblia de adulto. Nós estamos lendo no livro de Juízes. Hoje já estamos no capítulo 20. Nós vamos decorrer aqui: os israelitas vingam o traje feito ao levita. Aleluias! Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, que estrupou, né? Que o pessoal estrupou, queria estrupar ele, os homens, estuprar outro homem, mas eles estruparam a mulher dele. Cheguei, pois, com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá, ele relatando, se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daqui aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isso é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tornaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para tornarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os moradores de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos. E diremos de Israel mal, e tiremos de Israel mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naqueles dias os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens, que arrancaram a espada afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, aos quais todos atiravam com a funda uma pedra a um camelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens, que arrancavam da espada, e todos entre os homens de guerra. Levantaram-se os olhos dos filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Você viu a importância
de perguntar ao Senhor, e o Senhor dá coordenadas espirituais, né? Perguntou, Deus não deixa de responder. E disseram: quem dentre vós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram, pois, os filhos de Israel dos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro e fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel a importância de perguntar a Deus. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir algum do povo, atravessando como das outras vezes pelo caminho, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo caminho. Alguns tinha dos homens de Israel, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamos-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram dos seus lugares e ordenaram a pelejar em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gebá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscadas que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e emboscada arremeteu contra ela e feriu os fios da espada, e feriu ao fio da espada todas a Gibeá. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era em fazer e levantar da cidade
uma grande nuvem de fumo, que é fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel a pelejar, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, que é fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fumo da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram aos rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para os caminhos do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo um homem valente. Então vieram as costas. E por que eles falam todo esse sendo um homem valente? Porque nada pode deter a obra santa do Senhor, viu? Pode ser valente, pode fazer isso e aquilo. Quando Deus entra na peleja, ninguém pode impedir. E caíram vamos continuar. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Apanharam ainda defesa pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram desses 2.000 homens. E foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali o achavam, e também a todas as cidades quanto se acharam puseram a fogo. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com mais essa oportunidade e agradecendo a Deus por você estar aí, né, ouvindo a palavra de Deus. Então o Senhor te cubra com o sangue de Jesus, te dê paz, te dê harmonia, que ainda este ano tu possa alegrar o seu coração, resplandecer sobre ti a face do Senhor, renovada a presença de Deus em sua vida. Receba paz, receba graça, receba revestimento, receba unção, receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória.